Olá, ouvintes. Eu me chamo Juraci e a história que eu vou contar para vocês hoje foi algo muito assustador e inacreditável que eu e meu irmão Jerônimo passamos no ano de 1980. Eu e meu irmão sempre moramos em São Paulo. Então, naquela época, nas férias da escola, viajávamos para o estado de Pernambuco, numa zona rural onde morava minha tia e meus primos. E eu e meu irmão passávamos alguns dias lá, aproveitando aquele lindo lugar, se banhando em lindas cachoeiras e pescando em maravilhosos riachos, pois esses riachos ficavam bem próximos da casa da minha tia, pois naquela zona rural havia muito poucos habitantes. Então eu e meu irmão costumávamos assistir aquela série do Zorro, e a gente brincava de Zorro, marcando quase todas as árvores ao redor daquele riacho. Era um costume que tínhamos de garoto. E então foi um dia que eu e meu irmão Jerônimo decidimos caminhar mais um pouco à frente naquela mata fechada. Mas meus primos falaram que não era bom. Mas mesmo assim eles acompanharam a gente. Em uma longa distância a gente avistou uma linda figueira. E próximo da figueira havia uma velha cabana. Mas meus primos falaram que não era bom se aproximar, que naquela velha cabana morava um senhor muito estranho, e ele não gostava que ninguém se aproximasse daquela figueira e nem da sua cabana. Mas eu e meu irmão, como éramos muito ousados, falamos que a gente ia deixar nossa marca do Zorro naquela figueira, que não ia ser diferente das outras árvores. Mas meus primos falaram que não era bom, que aquilo não ia acabar bem. E então, naquele momento, os meus primos começaram a retornar de volta para a casa da minha tia. Eu e meu irmão fomos até aquela figueira e começamos a deixar a marca do Zorro. E de forma alguma ninguém apareceu saindo daquela cabana. Após deixar a marca do Zorro sobre aquela linda figueira, eu e meu irmão rapidamente começamos a retornar de volta para a casa da nossa tia. E ao chegar na casa da nossa tia, ela estava com uma expressão muito fechada, pois ela estava muito chateada com a gente. E falou que era para a gente ficar próximo da casa dela, não para avançar em dentro daquela mata. Acontecido isso, ela proibiu eu, meu irmão e meus primos de ir brincar em dentro daquela mata. Então a gente sempre brincava bem próximo da casa dela. A gente não entrava mais dentro daquela mata. E nisso se passou 2 dias, e foi numa noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Naquela noite, após a gente ter jantado, próximo das 21 horas da noite, fomos todos se recolher para os nossos quartos, pois eu e meu irmão dormimos junto com meus primos num quarto só. E quando era altas horas da madrugada naquela noite, os cachorros da minha tia começavam a latir. E latiam sem parar. E logo comecei a escutar um barulho. Era um barulho de um animal que estivesse rosnando. Mas era algo assustador. Era um tipo de rusno que a gente nunca tinha visto na nossa vida. Pois a casa da minha tia era uma casa feita de madeira. E aquilo começou a fazer barulhos na parede, como se estivesse tentando quebrar a parede. Minha tia começou a gritar desesperada. Então, naquele momento, meu tio logo saiu do quarto, foi para a janela da sala de estar. Com a espingarda que ele estava, começou a disparar. Naquela hora, eu, meu irmão e meus primos saímos do quarto rapidamente e fomos todos para a sala de estar. Estava minha tia muito assustada e meu tio com a espingarda apontada na janela para a rua. A gente se aproximou da janela e avistemos algo horrível. Era algo enorme coberto de pelo. Foi quando os cachorros começaram a cercar ele e todos os cachorros começaram a atacar ele. Aquilo se movia de um lado para o outro, os cachorros estavam todos em cima dele. Então, naquele momento, meu tio estava em dúvida se continuava a disparar com a espingarda ou não, pois meu tio estava com medo de atingir um dos cachorros.
momento, eu e meu irmão não conseguimos enxergar direito, pois estavam meus primos e meu tio naquela janela. Então a gente foi na outra janela e abrimos. Ao abrir a janela, aquele monstro parou de lutar com os cachorros e ficou olhando em direção à janela que eu e meu irmão tinha abrido. Observando em nossa direção, logo ele se pôs sobre as 4 patas e saiu correndo de volta, retornando para dentro da mata. Naquela noite, o meu tio ficou na sala de estar, caminhando de um lado para o outro, carregando aquela espingarda. E pela manhã, meu tio olhou para mim e para meu irmão e falou: aquela criatura estava atrás de vocês dois. Porque quando vocês abriram a janela, ela ficou com a atenção toda em vocês. E meu tio seguia falando. Já mora muitos anos pelas bandas e nunca tinha avistado essa tal criatura. Alguns moradores falavam muito sobre essa criatura, mas após ter avistado essa noite, agora eu posso dizer que isso existe mesmo. E meu tio seguia a falar. A sua tia me falou que vocês dois caminharam bem longe dentro dessa mata. Onde vocês foram? Então eu comecei a falar, o meu irmão ficou bem calado, pois meu irmão estava todo sem jeito. E eu falava para o meu tio, pois a gente caminhamos algum tempo dentro da mata, aonde avistemos uma linda figueira. E se aproximemos dela e comecemos a brincar como de costume, fazendo a marca do zorro. E avistemos uma cabana também que ficava próximo da figueira. Ao ter falado aquilo, o meu tio ficou com uma expressão fechada. E meu tio falou: vocês não deveriam ter ido lá. Lá mora um senhor muito estranho, e aquela figueira tem um valor sentimental para ele. Foi ele, sua esposa e seus filhos que plantaram aquela figueira. Pois seus filhos e sua esposa vieram a falecer de uma forma trágica que ninguém sabe explicar. Pois aquele senhor já mora muito tempo naquele lugar, muito tempo antes dos habitantes dessa zona rural. E foi numa noite que aquele senhor, os seus filhos e sua esposa estavam naquela cabana. Naquela noite, um animal estranho invadiu a cabana e começou a atacar eles. Seus filhos e sua esposa não resistiram ao ataque, vieram a falecer. Pois ele, com muitos ferimentos, resistiu e sobreviveu, mas continuou morando solitário naquele lugar. Após meu tio ter falado tudo aquilo, a gente tomou o café da manhã e naquela manhã fomos todos para a rua, eu, meu irmão e meus primos brincar. Ao ir para a rua, e a gente percebeu que a parede da casa estava toda marcada, e eram marcas do zorro, as marcas que eu e meu irmão faziam nas árvores. Pois havia muitas marcas do zorro, pois na parede do quarto onde eu, meu irmão e meus primos dormia, havia inúmeras marcas do zorro. Era como alguém tivesse deixado um aviso. Logo meus primos começaram a gritar. Minha tia e meu tio ficavam a observar, mas meu tio ficou com uma expressão muito séria no rosto. Era como ele soubesse de alguma coisa. Naquela manhã se passou muito rápido. E logo chegou a tarde. Pelo final da tarde, meu tio estava muito estranho. Meu tio ficava olhando para o céu. Naquele final de tarde, quando já estava quase escurecendo, meu tio falou para que nós entrássemos logo para dentro de casa. E continuava olhando para o céu. Ao escurecer, rapidamente ele entrou para dentro da casa e falou para minha tia: hoje será noite de lua cheia. E falou para que minha tia servisse a janta logo. Após a minha tia servir a janta, todos começamos a jantar, menos o meu tio. Naquela hora, quando estávamos jantando, meu tio estava preparando a sua espingarda. E deixou bem próximo da janela da sala de estar. Então, após a gente ter terminado a janta, meu tio pediu para que a minha tia fizesse todas as camas, minha e do meu irmão e dos meus primos, ali na sala de estar mesmo, e da minha tia também. E ele ficou bem próximo da janela, segurando a sua espingarda. Após ter se passado algumas horas naquela noite, estávamos todos deitados.
Eu, meu irmão, meus primos e minha tia. Meu tio bem devagar abriu a janela e ficou observando em direção à rua, e os cachorros começavam a latir. Naquela hora os cachorros latindo, começando a escutar um som de uivo. Naquele momento meu tio começou a disparar com a espingarda. Aquilo começou a rosnar, e rosnava com muita raiva. Meu tio seguia a disparar com a espingarda. Logo aquilo parou de rosnar. Os cachorros começaram a latir mais alto. Meu tio continuava na janela só observando. Se passado algumas horas, logo começou a amanhecer. Meu tio abriu a porta bem devagar e saiu para a rua. Saindo para a rua, meu tio avistou muitos rastros de sangue pelo chão. Meu tio, naquele momento, percebeu que o disparo da espingarda acabou atingindo aquela criatura. E então, naquela manhã mesmo, meu tio reuniu 2 moradores que eram muito amigos dele daquela zona rural e foram até aquela cabana que ficava bem dentro da mata, aquela cabana que morava aquele senhor estranho. E chegando até aquela cabana, eles conseguiram arrombar a porta e entrar, pois não havia ninguém lá dentro, só havia muitos rastros de sangue. E eles perceberam também que a figueira que ficava próximo da cabana estava com os galhos quebrados, e notaram que aquilo era algo recente, e havia muitas marcas de arranhões sobre o tronco daquela árvore, como o animal estivesse muito furioso. Meu tio ficou calado e não comentou nada com os homens, mas naquele momento ele deduziu que aquela criatura que estava rondando a sua casa seria aquele senhor. Acontecido isso, nunca mais ninguém avistou aquele senhor pelas bandas. De uma certa forma, ele foi embora. E também meu tio e minha tia nunca mais deixou eu e meu irmão, meus primos, brincarem dentro da mata. Quando chegava final de tarde, meu tio e minha tia falavam para que eu, meus primos e meu irmão entrasse logo para dentro de casa. E quando era noite de lua cheia, meu tio ficava na sala de estar com a espingarda caminhando de um lado para o outro. Ele passava praticamente a noite toda na sala de estar, pois meu tio nunca comentou nada em relação ao que tinha acontecido naquela noite, mas a gente sabe bem o que aconteceu. E sabemos bem o que era, pois aquilo era um lobisomem, e era aquele senhor estranho. Após ter acontecido isso, se passou um ano. Meu tio e minha tia venderam aquela casa e passaram a morar próximo da nossa casa. Mas eu deixo uma mensagem para você, ouvinte. Não brinque com o silêncio dos outros, pois muitas vezes o silêncio dos outros pode se tornar um barulho assustador, arrepiante, onde pode se levar a consequências terríveis. E esse foi o meu relato, a marca do lobisomem.